Oi, pessoal. Muito boa noite a todas, todos e todes. Hoje, mantendo o nosso cronograma, mantendo a nossa organização desse projeto de fazer lives durante as nossas terças-feiras, durante a sexta-feira também de todas as semanas, nesse horário, 19 horas. Hoje, mais uma vez, eu vou dar continuidade a esse projeto para que a gente possa estar nos banhando, nos alimentando, nos preenchendo de poesia, de informação, de coisa boa, tá? Como vocês já sabem, meu nome é Raniela Mamed, a psicóloga poetisa. É assim que eu me apresento aqui na live do Cordel da Hora. Hoje eu vou estar trazendo um tema bastante específico, bastante importante, bastante relevante para a sociedade inteira, certo? Então, assim, fiquem por aqui, vocês vão gostar sem dúvida alguma. Eu vou estar falando sobre o racismo. Tá certo? Então vai ter poesia sobre o racismo estrutural, vai ter informação sobre o racismo estrutural também na poesia, né? Porque a poesia também ela foi, como tudo no nosso Brasil, foi permeado por o racismo ser estrutural. Então a gente vai estar fazendo essa live hoje nessa perspectiva. Então, sem dúvida alguma, a gente vai aprender muito aqui hoje. Então vamos seguir, tá certo? Eu vou deixar aqui dito e vou deixar combinado com vocês que as lives do Cordel da Hora, elas irão acontecer da seguinte maneira. Como já vinha acontecendo, trazendo um convidado ou uma convidada. Na semana passada, nós tivemos uma dificuldade para a convidada acessar a live, foi cancelada. Hoje, a nossa convidada cancelou a live hoje também, justificou com as questões dela, tá certo? Então, o que foi que eu pensei aqui? Eu pensei, sempre que a convidada ou o convidado não conseguir chegar por alguma questão técnica ou por algum problema pessoal, eu vou estar executando a live mesmo assim, com poesias, com conteúdo, e aí vocês vão vendo e vão aprovando ou não, tá certo? Mas a live ela irá acontecer sempre da melhor forma e sempre com esse propósito informativo e poético, combinado? Mas irá acontecer sempre, tá bom? Até que a morte nos separe. Hoje eu achei por bem falar de um tema em consonância com várias outras mulheres pensadoras brasileiras, como por exemplo a Bárbara Carini, como por exemplo a Lília Guerra, como por exemplo a Carla Cotirene, e tantas outras mulheres que pensam essa temática do racismo estrutural no nosso Brasil. Então eu pensei, por que não eu também usar a minha voz para tratarmos desse assunto? E eu digo uma coisa aqui a vocês. A live do Cordel da Hora, sendo apresentada por uma mulher e sendo apresentada por uma mulher que se percebe se ler negra, embora não das mais retintas, a gente vai combinar o seguinte. Subjetivamente, sempre existiu um projeto para que as mulheres não tivessem espaço de fala. Quando as mulheres ocupam um espaço de fala, dois mecanismos operam de forma muito subjetiva, que é o seguinte: já que nós não podemos tirar o espaço de fala dessa mulher, a gente vai operar tirando a escuta dessa mulher. Então, como é que isso é burlado? Isso é burlado com descompromissos, por exemplo. Pode acontecer comigo, ainda não aconteceu, mas pode acontecer comigo, por exemplo, das pessoas marcarem live comigo e desmarcarem em cima da hora, desmarcarem no mesmo dia, para quê? Para descredibilizar e para atrapalhar o projeto. Às vezes as pessoas fazem isso sem nem saber o que estão fazendo, movimentada por uma memória coletiva que ainda não está consciente,
Mas isso pode acontecer e nós estamos muito atentas e muito conscientes desses processos. E aí eu quero já trazer isso aqui para a gente ficar consciente de que quando uma mulher está em um espaço de fala, existem essas possibilidades das pessoas quererem tirar a possibilidade de escuta dessa mulher. Então, acontece assim, já que ela não vai se calar, vamos minar a qualidade do trabalho dela para que as pessoas descredibilizem e não vá mais, seja assistir uma live, seja assistir um programa de TV, seja ouvir um rádio, que essa mulher executa um programa. Então, isso opera de forma subjetiva para que a gente se desencoraje, para que a gente fique triste, porque um corpo triste é um corpo sem força, né? Então, essas coisas acontecem para que a gente desista. E aí, o que é que nós, sabendo disso, o que é que a gente faz? A gente se fortalece mais ainda e vai para cima mais ainda e faz bonito e com mais qualidade mais ainda. Para dizer assim, além de não nos silenciarem mais, também não vão tirar a nossa qualidade de escuta. Então, os outros vão nos escutar. A gente não vai se calar, a gente vai melhorar sempre para que as coisas que a gente faça sempre fique com mais qualidade ainda. E a qualidade vai chegar ainda mais e vocês vão ver. Por quê? Porque nós temos o apoio de muita gente e vai dar muito certo, como já está dando. Então vamos lá. Hoje, conversando com um dos nossos grandes poetas, né? Um poeta de gênero masculino, por que eu faço questão de enfatizar? Porque nós temos pensadoras brasileiras, como por exemplo a Zanelli, que escreveu o livro A Prateleira do Amor. Ela vai estar dizendo assim, ó, na casinha dos homens, só quem entram são outros homens. Então o apoio dos homens é importante para que eles possam estar levando com a gente a nossa mensagem, porque às vezes em determinados espaços só os homens são ouvidos. E aí, por isso que eu enfatizo o gênero, para dizer assim, estamos tendo apoio de mulheres e de homens também, tá certo? Nesse nosso projeto. Então, conversando com um dos nossos grandes nomes da poesia, ele disse assim, Ranieri, o racismo, ele existiu na poesia de uma forma extremamente escancarada, porque antes não existia legislação, antes o racismo não era considerado crime. Então, os poetas, e aí eu vou dizer os poetas, por quê? Porque antes eram somente os poetas que podiam falar, que podiam cantar viola, que podiam escrever livros. Antes as mulheres não podiam, como vocês já sabem, né? Então, por exemplo, os cantadores de viola, eles faziam glosas com racismo, como se o racismo fosse uma brincadeira, como se o racismo não machucasse. E aí, pensando nisso, eu vi hoje a Bárbara Carini falando da Lília Guerra, né, aqui no nosso Brasil. Vou logo dizer quem é a Lília Guerra. Lília Guerra, ela é uma autora brasileira. Ela escreveu O Céu para os Bastardos. E Lília Guerra esteve participando da Festa Literária Internacional de Paraty, que é a FLIP. É um evento muito conhecido, é um evento muito relevante para a nossa cultura, tem um peso enorme, né? E aí, o que foi que aconteceu com Lília Guerra? Ela esteve hospedada em um hotel e quando Lília Guerra saiu, foi embora para casa, né? Terminou o evento, tudinho, foi embora para casa. E o que aconteceu? O hotel ligou para Lília Guerra e disse assim, nós sentimos falta de lençóis de cama. Não acredito que você tenha levado. Mas se por acaso você tiver levado por engano, só nos avise para a gente comprar outro e repor. E vejam, a reflexão que a gente faz é o seguinte, Lília Guerra é uma mulher negra. E aí já, usando as falas que Bárbara Carini trouxe, Bárbara Carini é conhecida como uma intelectual diferentona, vocês podem estar encontrando ela aí também no Instagram. E aí, Bárbara trouxe o seguinte, se fosse Leandro Carnal, por exemplo, né, o nosso grande Leandro Carnal, que tivesse hospedado em um hotel e os lençóis de cama tivessem sumido, o hotel não iria ligar para Leandro Carnal para perguntar sobre isso, né? Eles iriam simplesmente comprar outro, repor, colocar no lugar e jamais iriam ter a coragem de ligar para Leandro Carnal. Como se trata de Lília Guerra, né? Uma mulher, uma escritora preta, ligaram para ela. Então, para dizer assim, que o racismo,
Quem vai estar também trazendo sobre esse conteúdo é Djamila Ribeiro, no Pequeno Manual Antirracista. Ela vai estar dizendo assim: o racismo, ele não acabou, ele mudou o jeito de operar. Então veja, onde antes as pessoas, ou cantadores de viola, ou escritores, pensadores, a sociedade inteira, falavam de forma explícita sobre isso, hoje acontece de uma forma com outra roupagem. Ainda acontece de forma explícita, mas ela também agora opera com uma nova roupagem. Qual é essa roupagem? É a roupagem da pseudo-elegância, é a roupagem da pseudo-educação, assim como fizeram com Lili Guerra, onde ligam assim e dizem: eu não acredito que você levou os lençóis da cama. Né? Como assim? Se não acredita, por que está ligando? Por que está perguntando? Então você acredita sim que ela levou. E você está acusando ela de levar uma coisa que não é dela sim. Mas usa dessa pseudo-leveza para fazer com que o outro, sim, seja acusado de ter levado algo que não levou. Tá? Com base nisso, nós do Cordel da Hora, com base nesse tema do racismo estrutural, nós do Cordel da Hora fizemos algumas poesias excelentes, poesias maravilhosas. E eu vou estar compartilhando aqui com vocês, tá certo? Como referência de leitura para poetas e poetisas que querem entender dessa temática, que querem estar produzindo poesias com essa temática de uma forma até de se responsabilizar pela reparação histórica, né? Nessa perspectiva da poesia, eu deixo como indicação o livro de Djamila Ribeiro, O Pequeno Manual Antirracista. E eu já aproveito aqui para dizer que Djamila Ribeiro é aquela mulher negra, pensadora, escritora, uma contemporânea brasileira, que nós temos orgulho de pertencer ao mesmo tempo que ela. Ela quem escreveu, ela quem cunhou o termo lugar de fala, né? Lugar de fala. E as pessoas não leem Djamila, algumas não leem, e até criticam esse termo dela, lugar de fala, como se não fosse algo necessário, tá? Então, eu deixo como indicação Djamila Ribeiro para a gente trabalhar a nossa intelectualidade, para a gente se fortalecer com conhecimento referente ao racismo e também dizer assim, que eu deixo esse outro, de Cida Bento, O Pacto da Branquitude. Cida Bento é uma mulher negra também, tá? Ela é psicóloga e é uma das mulheres que a gente também sente muito orgulho de pertencer ao mesmo tempo que ela, porque ela é uma pensadora, uma mulher ela contribui muito para que a gente possa estar pensando e melhorando nesse quesito, tá certo? Do racismo estrutural. Não existe essa história de dizer, não, eu não sou racista, todos nós somos racistas, tá? Porque como o racismo é estrutural, então assim, quando a gente nasce, antes mesmo da gente nascer, a gente já está atravessado por essa força que existe. Então vamos logo entender uma coisa, todos nós somos racistas, todos nós. O que é que nos diferencia? É a identificação. A gente vai identificar as falas, os dispositivos que fazem com que o branco se sinta superior, por exemplo. Toda a conjuntura a gente vai estar observando, vai identificando e vai tentando se desfazer dessas estruturas racistas, desses termos racistas, desse crime, tá? Mas, primeiro entender que todos somos racistas, minha gente. A todos. E por isso que é importante que todos nós também busquemos conhecimentos antirracistas para que a gente possa diminuir esses atravessamentos, certinho? De novo, eu tenho consciência que isso é um tema que não é leve, tá? Eu sei que é melhor falar do amor,
Todo mundo gosta de falar do amor, falar das flores, falar da paz, falar de acolhida, falar de relacionamentos funcionais. É muito bom falar disso, mas eu tenho consciência que é um tema pesado, mas é um tema profundamente, eu diria que é um dos temas mais emergentes para todos nós, inclusive para nós, poetas e poetisas também, porque nós temos um poder de fala muito grande. A poesia, ela acessa muitas pessoas, não é isso? Então eu vou agradecer os patrocinadores dessa live, o Instituto Cultural Quincas Rafael, que sempre está com a gente. Já deixo aqui meu abraço, meu carinho ao poeta Ademar Rafael, que sempre está presente nas lives, que sempre presta esse apoio e também patrocina através do Instituto Cultural Quincas Rafael. Deixo aqui também o meu agradecimento a Loquigera, certo? A Loquigera, que é uma empresa de geradores para todas as necessidades, sejam as necessidades pequenas a grande potência. A Loquigera, ela é uma empresa do Limoeiro do Norte, tá certo? Ela presta serviço no Nordeste e em todo o país, tá? Então, para quem precisa alugar, por exemplo, um grupo de geradores, pode estar entrando em contato com a Loquigera através do Instagram da empresa e saciando, né, a sua necessidade. Então, deixo aqui os meus agradecimentos à Loquigera, sua alternativa em energia de Limoeiro do Norte, que presta serviço do Nordeste e também para todo o país. Deixo os agradecimentos também à poetisa Lúcia, que é quem patrocina também essa live, tá certo? Fico feliz que vocês estejam por aqui, vejo que tem muita gente chegando. Essa live, mais uma vez, que é um projeto do grupo Cordel da Hora. Eu vou estar lendo o nome de todo mundo agora, do Cordel da Hora, como de praxe, tá certo? E agradecendo a todo mundo. Mas antes de fazer isso, como eu sei que vocês gostam e é por isso que vocês vêm, eu vou estar trazendo poesia rimada, metrificada, tá? E com uma boa oração. Poesia que a gente faz no Cordel da Hora, respeitando esse tripé da rima, métrica e oração. Com base nesse tema do racismo estrutural, nós fizemos um mote hoje, no nosso querido grupo Cordel da Hora. Alguns poetas e poetisas glosaram nesse mote e nós dissemos assim, ó, vem cá, deixa eu contar a vocês como foi que ficou. Olhem só como ficou bonito. Eu vou ler primeiro a de quem? De Antônio Carneiro. Antônio Carneiro. Antônio Carneiro, ele viu o mote do poeta Luiz Gonzaga Maia. O poeta disse assim: o branco que mais bateu por usar a prepotência. E aí, Antônio Carneiro disse assim, ele fez duas, tá? Porque ele é desses, maravilhoso. Ele disse assim: quantos negros padeceram nas senzalas dos senhores, nos chicotes dos feitores, apanharam e morreram. Quantos coitados gemeram entre a dor e a clemência
ainda sinto a indecência chicoteando o meu eu, o branco que mais bateu por usar a prepotência. Foi tirado da senzala e despejado no gueto, e a sina do povo preto foi chicote, tiro e vala. Morre a peia, vive a bala, oprimindo a inocência. A nossa lei em vigência ainda vive num breu, o branco que mais bateu por usar a prepotência. E aí nós vemos nessas glosas do excelentíssimo poeta Antônio Carneiro, no mote de Luiz Gonzaga Maia, uma construção muito bem feita, respeitando a rima métrica e oração, mas também trazendo conceitos de pensadoras relevantes para o nosso país, relevantes para o mundo. Como, por exemplo, a própria Cida Bento. Quando os poetas dizem o branco que mais bateu por usar a prepotência, eles estão discutindo um termo chamado Pacto da Branquitude. Por quê? Porque historicamente nós ouvimos falar o quê? Ah, é aquele negro isso, ah, aquele negro aquilo. E a nossa estrutura psicológica, a nossa representação mental, ela sempre foi levada para esse lugar de que o negro no tronco, o negro apanhando. E aí os nossos poetas, juntamente com Cida Bento, dizem o quê? Vamos pensar a branquitude. Vamos pensar a branquitude também. Porque a gente sempre falou no negro, no negro, no negro. Sim, mas e o branco? E que lugar é esse que a sociedade colocou a branquitude? A gente precisa situar a branquitude nesse lugar de terem usado os mecanismos de prepotência, de desumanidade, de incoerência. Por quê? Porque se a gente não olhar para essas questões, como é que a gente vai evoluir enquanto geração, enquanto povo? Porque sim, ainda existe esse dispositivo de superioridade que perpassa pela cor. E a gente não pode dizer que isso não existe, minha gente. A gente não pode olhar e dizer que não existe mais racismo no Brasil, por exemplo. Porque opera-se através da subjetividade, através do sentimento. Muitas vezes não vem através da palavra, mas vem através de um olhar. Vem através daquele sentimento, aquela certeza de superioridade, sabe? De que é mais bonita, mais bonito, mais inteligente, mais rico, mais forte, mais tudo. Porque o padrão é eurocêntrico. E isso vai gerar na branquitude um sentimento de superioridade. E a branquitude precisa estar pensando sobre isso, precisa estar se vendo também enquanto raça, não somente o negro. E por isso que eu disse, repito, com muita segurança, a poesia é uma grande arma de transformação social. E que honra, que privilégio poder fazer parte desse clã de poetas e poetisas que agora avançam com consciência racial. Que agora avançam sendo antirracistas. Sim, porque não basta ser só poeta e poetisa. Tem que ser antirracista para poder a gente chamar de grande. Tem que ser antirracista para poder chamar de grande. Por quê? Porque senão estará perpetuando uma grande crueldade humana, que é o racismo. E que satisfação, minha gente. Que satisfação ser essa pessoa, ser essa mulher, ser essa psicóloga poetisa que está trazendo isso com vocês, não para vocês. Porque como vocês viram aqui na poesia, os nossos poetas e poetisas já sabem disso. Eu sou mais uma que me somo a esse clã para levarmos à sociedade, levarmos as pessoas que ainda não tiveram essa informação, a esse conhecimento. Para quê? Para que todos nós possamos estar nos melhorando. Porque a linguagem para a melhoria do ser humano, a linguagem para a evolução do ser humano não é só uma. Não é só uma. Existem diversas. A música é uma, a poesia é uma, a prosa é outra, a pintura é outra. Então existem várias. E a poesia é uma das grandes linguagens. A poesia é uma das grandes armas que transforma a sociedade, que transforma pessoas e que pessoas transformam a sociedade. Vamos para mais uma poesia? Esse tema é um dos temas assim, ó, meu xodozinho. Eu amo muito falar sobre o racismo estrutural, porque eu entendo que essa consciência faz com que a gente
faz com que nós nos transformemos e a gente transforme todos os espaços que a gente tiver. Todos os espaços que a gente tiver. Vou trazer mais uma poesia aqui para vocês, que a gente construiu hoje, agora de uma outra pessoa, tá certo? Vamos lá. Tô vendo que vocês estão gostando, né? É tão bom fazer o que gosta, porque a gente contamina as outras pessoas com o nosso gostar, e aí a gente se junta assim para ficarmos interagindo, construindo, disseminando informação e conhecimento. É muito bom, né? Obrigada a vocês que estão aqui, tá certo? E a próxima poesia de quem será? Será que vai ser da poetisa Lúcia? Será que vai ser do poeta Ademar, que ele também construiu? Será que vai ser a minha? Tô achando aqui no meu computador. Vai ser do poeta Ademar Rafael Ferreira, tá certo? Já já eu falo com vocês, tá, minha gente? Tô vendo vocês mandando mensagem, dando boa noite, já já eu falo com cada um e com cada um. Vou trazer a poesia do nosso querido Ademar Rafael Ferreira, e ele disse assim: vocês sabem que Ademar escreve muito bem, né? E vocês sabem também que Ademar, para além de ser um poeta maravilhoso, para além de escrever muito bem, vocês sabem que ele também é um ser humano, assim, muito evoluído, né? A gente sempre comenta isso, que Ademar é diferente. Ademar, ele tem uma visão muito à frente do seu tempo. É um homem muito pacífico, de muito conhecimento. Porque, sim, inteligente todos nós somos, mas acesso ao conhecimento nem todo mundo tem. E depois que a gente tem acesso ao conhecimento, também não é todo mundo que faz o uso desse conhecimento para o bem. E Ademar é essa pessoa que faz isso, né? Ele usa o conhecimento para o bem. É uma pessoa que sempre está harmonizando, sempre está buscando a paz, sempre está disseminando o que ele sabe. Então, quem não conhece Ademar está perdendo muita coisa, viu? Porque é lindo, lindo de gente, lindo de ser humano. Ele disse assim: foi a Lei Áurea elitista, onerou o nosso tesouro, pagou o preço de ouro, bônus ao escravagista. Foi, no meu ponto de vista, um tremendo disparate. Para o rico, deu resgate, para o pobre, nem água e sal. Para o racismo estrutural, é necessário combate. Grande Ademar Rafael Ferreira. Nessa glosa de Ademar Rafael Ferreira, a gente vai estar vendo o que aqui? A gente vai estar vendo uma crítica à Lei Áurea. Ele vai estar vendo que a Lei Áurea foi elitista. Ela onerou o nosso tesouro, pagou o preço de ouro, bônus ao escravagista, né? Então, ele vai estar trazendo essa reflexão sobre um viés que muitas pessoas desconhecem. Muita gente acha que a Lei Áurea foi o que salvou, e assim, quando a gente vai estudar profundamente, a gente vai ver que necessariamente não foi isso que aconteceu, né? Por exemplo, a poetisa Lúcia traz a informação de a poetisa Lúcia, que é uma mulher dos povos tradicionais, né? Ela nasceu e cresceu no Quilombo do Livramento, que agora pertence a Triunfo, o Quilombo do Livramento. E aí a poetisa Lúcia, ela vai estar dizendo o quê? Raniele, a gente ficava no Quilombo, que é em cima da serra, né? As pessoas fugiram para lá e somente 100 anos depois foi que foram informar que existia essa Lei Áurea e que eles podiam
já não ter medo do capitão do mato, por exemplo. Então vejam, a lei ela chega, mas ela não chega para todos. E assim aconteceu também nesse processo de escravizar pessoas, né, que esse sistema da branquitude operou de forma brutal. Então, a gente vai estar vendo nessa poesia do Adhemar Rafael Ferreira essa construção muito bem feita, de uma forma que respeita na poesia a rima, a métrica e a oração. E que maravilha isso, não é? Vocês gostam? Eu também. Vamos para a conversa com as pessoas que estão aqui comigo, tá? Eu vou falar o nome de vocês, eu vou ler as mensagens de vocês, eu vou agradecer a cada um e a cada uma, tá bom? E hoje tá diferente, viu? Hoje as pessoas estão chegando e estão ficando. Eu não vejo ninguém indo embora aqui. Zé Maria que entrou. Zé Maria, obrigada pela presença, tá? Um beijo para você. A poetisa Lúcia. Boa noite para você, poetisa. Obrigada pelo apoio de sempre. Vamos juntas, vamos seguirmos com esse projeto que é maravilhoso, essencial, fundamental para o nosso mundo poético, para além dele. O poeta Adhemar Rafael Ferreira, que eu acabei de ler a poesia dele, que acabei de falar nele. Um beijo para tu, tá? Obrigada pela presença, pelo apoio de sempre. Poeta Luiz Gonzaga Maia, que está aqui assinando para mim. Poeta, obrigada por tua existência, obrigada por você estar apoiando também o nosso projeto. Obrigada por tudo que tu tens feito nesse mundo da poesia e para além dele, tá bom? Se bem que Adhemar Rafael Ferreira está trazendo aqui, que é o tema de relevância que tem meu apoio. Muito obrigada, poeta. Muito obrigada. O poeta Luiz Gonzaga Maia também disse um tema que tem total meu apoio. Muito obrigada, poeta. Quem mais está aqui? Kaline, Tati Kaline. Tati, que é minha prima de sangue, né? Ela pertence à família da minha mãe, Generosa Batista, e sempre está acompanhando aqui as lives do Cordel da Hora. Todas as vezes eu olho, Tati está aqui com a gente. Então, muito obrigada pela sua presença e pelo seu apoio, viu, Tati? Um beijo pra tu. E tu sabe, né? Que é só amor. Eita, rapaz. Marcone Santos está aqui também. Disse, estou por cá. Marcone, ele é essa pessoa, né? É esse poeta pajeuzeiro, como eles gostam de ser chamados assim. E que eu gosto de chamar também. Eu amo a alegria, a energia, a poesia, o povo do Pajeú. Eu me inspiro muito, admiro muito e sou muito acolhida e abraçada pelo povo do Pajeú. E Marcone é uma dessas pessoas, né? Um desses poetas maravilhosos que vai estar aqui em Tabira dia 12, se não me falha a memória, do mês que vem, para estar lançando o livro dele. E vai ser aquela festa, a gente promete tudinho estar lá para derramar essa poesia da gente e fazer uma festa maravilhosa que a gente merece, né? E Marcone principalmente. Então ele sempre está apoiando, sempre está aqui nas nossas lives, sempre está muito ativo nos grupos que participa, fazendo poesia. Então, Marcone, obrigada de coração, tá bom? Um beijo para sua esposa também, a sua querida Nega, tá certo? Que eu sei que é ela que lê as suas poesias, que eu sei que é ela que admira as suas poesias, que eu sei que é ela que lhe inspira e que dá força para você escrever todos os dias, não é isso? E que bom que Nega existe na tua vida e tu na vida dela. Quem mais está aqui? Kiko Vieira. Kiko Vieira, obrigada, viu, pela presença. Quem mais está aqui? Poeta Normando. Poeta Normando está aqui. Muito obrigada pela presença. Seja muito bem-vindo. Obrigada, poeta. De Poetisa está aqui. De Poetisa, ela sempre acompanha também as nossas lives. Eu sempre percebo ela aqui.
E muito obrigada pelo apoio, pela presença, tá? Se sempre vem, é porque gosta, né, poetisa? Que bom que você está gostando e que está assiduamente participando da live Cordel da Hora, tá certo? Quem mais está aqui conosco? João Fontinelli. João Fontinelli, que eu não conheço ainda pessoalmente, mas ouço falar muito bem das poesias de João Fontinelli. Né? Sempre que eu ouço o nome João Fontinelli, vem atrelado com é um grande poeta. É um grande poeta. Né? Então, obrigada, poeta, por estar presente aqui apoiando o nosso trabalho. Quem mais está aqui conosco? Quem mais está aqui conosco? Deixa eu ver. Poetisa Maria Antônia está aqui. Diz boa noite. Muito boa noite, poetisa. Seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui conosco mais uma vez, tá bom? O Al Leite. O Al Leite também está aqui. Obrigada pela presença, tá certo? Gonçalves. Neno Gonçalves está aqui hoje, minha gente. Eu também não conheço Neno Gonçalves, mas eu sei que ela é amiga da minha mãe generosa. Eu sei que Neno Gonçalves também é uma poetisa excelente. E obrigada pela presença, tá, poetisa? Seja muito bem-vinda. Vamos lá. Quem mais está aqui? Dalvanir Freire Queiroz. Obrigada pela presença, Dalvani. Gente, eu quero deixar aqui um abraço também a Lucirene, que é a esposa de Luiz Gonzaga Maia. É a esposa do poeta Luiz, é professora, ama a poesia, é uma excelente crítica, né, das nossas poesias. Ela tem uma excelente escuta e aí ela diz quando tá boa, quando não está, né? Como a gente diz. Lucirene, olha se essa poesia presta. E como ela é muito sincera, ela sempre vai dizer se presta ou não. Porque, embora ela não tenha esse domínio da rima, métrica e oração, mas ela tem muito conhecimento. E aí, através desse conhecimento que ela tem, ela faz excelentes críticas às nossas poesias. Sobretudo a poesia de Luiz Gonzaga Maia, que é o esposo dela, que está ali todo dia. Por isso, eu desconfio que... Por isso que você é muito bom, né, poeta? Uma professora, uma esposa dedicada para estar ouvindo suas poesias, lendo, dar uma afinada boa, né? Parabéns para vocês dois, casal maravilhoso que eu amo. Risolene Silva está aqui. Muito obrigada pela presença, poetisa. A poetisa Risolene, ela escreve de uma forma gigantesca. Ela, além também de ter muito conhecimento, ela tem um domínio muito refinado da rima, métrica e oração. Então, é uma das nossas poetisas que muito nos orgulha. Além disso, Risolene tem uma voz incrível, uma voz singular, uma voz muito dela, inconfundível. Sempre que alguém ouvir a voz de Risolene em qualquer lugar do Brasil ou do mundo vai identificar. É a voz da poetisa Risolene, porque é uma voz inconfundível, é uma voz forte. E quando ela está recitando, ela tem uma cadência singular. Então, assim, obrigada pela presença, poetisa. E vamos continuar sendo quem somos, cada uma do seu jeito e maravilhosas. Quem está aqui é a Sereia Poetisa. Sereia Poetisa, que também é professora, que também escreve muito bem, que também ocupa esse lugar na poesia feminina com muita maestria, com muita responsabilidade, com muita grandeza. Obrigada, Sereia, pelo apoio, pela presença, tá bom? Risolene disse boa noite, disse que minha fala é muito pertinente e que tem aprendido muito comigo, não, tem aprendido muito conosco, né? Ela diz assim, eu tenho aprendido muito com vocês a respeito e desconstruído muito da minha forma de pensar, obrigada. Ela está se referindo aos diversos temas com certeza, mas hoje ao racismo estrutural, não é isso, poetisa? Cheiro para tu. Poeta Gessé Ojuara. Percebo sempre que o poeta Gessé Ojuara também é assíduo nas nossas lives. Embora eu não conheça o poeta presencialmente, mas eu sempre tenho percebido que ele está aqui conosco. Que eu deixo meu agradecimento a você, tá, poeta? Lúcia está dizendo a Rocha.
Lúcia me incentiva muito a falar, a ser quem eu sou, a escrever, a dizer minhas poesias. Às vezes eu escrevo, poeta Rafael Ademar Ferreira diz assim comigo, né? Poetisa, tua caneta tem muita força, é muita tinta, algo assim que ele diz. E aí quando eu acho que eu botei muita força na caneta ou muita tinta, ou seja, quando eu acho que eu disse alguma coisa muito pesada, aí eu digo, não, eu não vou mostrar isso não, eu não vou ler. Aí a poetisa Lúcia diz, vai sim, tá ótimo. Então ela é uma grande incentivadora, a quem eu deixo de coração meus agradecimentos, poetisa. Quem mais está aqui? Graça Moura, Terapia do Riso. Minha querida, obrigada pela presença. Muito obrigada. Cardoso, José Geraldo também está aqui. A presença dos homens é muito importante também, tá certo? Obrigada, poeta. Obrigada, Cardoso, José Geraldo. A poetisa Maria Antônia disse que são assuntos que precisam ser falados, verdade, poetisa. José Souza Dantas. Pronto, José Souza Dantas também é um poeta que eu ainda não conheço presencial, mas é um dos que, quando eu escuto falar José Souza Dantas, esse nome sempre vem acompanhado por é um grande poeta. Tem muito conhecimento, faz excelentes construções. Então, que honra ter você aqui, poeta. Minha gente, eu já trago poesia, tá? Não se aperreie, não vá embora, porque hoje eu vou falar com todo mundo que está na live. Hoje ninguém vai sair sem visibilidade aqui não, que é uma forma de eu agradecer, né? Por vocês estarem aqui, é uma forma de eu estar visibilizando vocês aqui comigo. Poeta Patrício Fernandes, e eu sei que vocês não vão embora. Poeta Patrício Fernandes, boa noite, poeta. Obrigada pela presença, pelo apoio. Lola está aqui, Lola Rocha, obrigada pela presença. Ademar está dizendo aqui, menos, somos eternos aprendizes. É isso mesmo, poeta Patrício. Mas olha, não retire nenhuma palavra do que eu disse, viu? Todos os meus elogios ao poeta Ademar Rafael Ferreira. E quando eu estou elogiando, eu lembro muito, sabe de quem? Esqueci, mas eu vou trazer já. Vai vir e eu trago para vocês o raciocínio. Poeta Patrício Fernandes começou a seguir você. Obrigada, poeta. Seja muito bem-vindo a essa minha rede virtual. E espero que você goste dos conteúdos produzidos nela, tá bom? Sempre terei muito cuidado para estar ofertando muita verdade, muita qualidade, tá certo? Quem é que está aqui também? Marciano. Rapaz, Marciano Medeiros. Marciano Medeiros, que nem é sabido o bichinho, né? Nem tem conhecimento, né? Nem é um excelente poeta. Marciano Medeiros, a gente sabe que ele é incrível. Domínio da técnica, com muita grandeza. Além disso, é um ser humano também muito grande e que muito nos orgulha de fazermos parte, né, desse clã, onde um dos poetas é o Marciano Medeiros. Um poeta muito respeitado, muito querido no nosso meio. E eu só tenho a agradecer pela tua presença, viu? Me sinto muito honrada por estar aqui. Obrigada de verdade. Damião Ferreira está aqui também. Obrigada pela presença, Damião. Eita, Damião Ferreira, trouxe uma informação importante. Olha, lembra que eu disse lá atrás que o Lombo do Livramento pertence a Triunfo? Pronto, realmente, informação equivocada. Quilombo do Livramento pertence a São José de Princesa, tá certo? Quilombo do Livramento, esse quilombo que eu sempre me refiro, que a poetisa Lúcia nasceu e cresceu lá, pertence a São José de Princesa. Como São José de Princesa, Princesa Isabel e Triunfo fica nesse trio assim, um pertinho do outro, acabei confundindo a informação. Mas, Damião, muito obrigada por ter me ajudado com isso, tá certo? Quem mais está aqui? Damião também é uma pessoa que sempre está aqui, né? Eu sempre percebo a presença dele.
Então, obrigada mesmo, tá? Suênia está aqui dando boa noite. Obrigada, Suênia, pela presença. Suênia é uma poetisa do Grupo Cordel da Hora, sempre está interagindo conosco, sempre está construindo. É uma poetisa também que a gente muito respeita. Olha quem está aqui, a poetisa e minha vizinha, Nilda Cordeiro. Nilda Cordeiro, muito obrigada pela presença. Essa também é uma referência, né? A poetisa Nilda Cordeiro é uma referência em Princesa Isabel, porque é uma das nossas mais velhas, né? No sentido de dizer assim, que está há mais tempo no caminho da poesia, que já tem desbravado esse território, que tem se mantido nesse lugar de poetisa, de cordelista. Então, Dona Nilda, a quem eu muito respeito, por quê? Por que eu respeito as mais velhas? As mais velhas que eu digo é as que vieram antes de mim. Eu tenho 37 anos, mas se a pessoa tem 38, eu já me refiro como uma mais velha. Por quê? Porque essas mulheres, elas atravessaram dificuldades e ao atravessar, resolveram. E ao resolver, nós que viemos depois delas, já não atravessamos as mesmas dificuldades, porque elas tiveram esse trabalho de resolver determinadas questões sociais. E na poesia, Dona Nilda é referência aqui em Princesa Isabel, porque ela vem dessa construção, né, há, digamos assim, décadas, né, Dona Nilda? Que a senhora ainda é jovem, muito jovem ainda. Obrigada pela presença. Poetisa das Flores está aqui. Boa noite, querida poetisa. Boa noite. Fran, a poetisa das flores, a nossa queridíssima, que perfuma o nosso Jardim Cordel da Hora. Fran, que um dia vai fazer uma live aqui comigo, né, Fran? Nesse dia vai ser maravilhoso também. Eu vou estar muito feliz de recebendo. Estou aguardando algumas coisas acontecerem para Fran vir aqui fazer uma live com a gente. Fran que tem umas poesias também gigantes. Obrigada pela presença, poetisa. Quem mais está aqui? Estou vendo um nome que é Corines 19, uma coisa assim, um nome que está. Mas estou vendo a foto de uma mulher. Então, assim, obrigada, pessoa, pela presença aqui, tá certo? Gente do céu, Nívia Cordeiro está na live. Nívia Cordeiro é a filha da poetisa Nilda Cordeiro, tá certo? Nívia, se faz poesia, a gente ainda não descobriu. Que tem isso, né? Às vezes a gente se descobre poeta. Se Nívia ela é poetisa, a gente ainda não descobriu, né, Dona Nilda? Mas Nívia gosta de poesia, Nívia ajuda a mãe dela a permanecer no mundo da poesia, a participar dos eventos, como? Elogiando, ouvindo, criticando, né? Dizendo, não, mãe, a senhora precisa melhorar nisso, eu acho que a senhora não foi muito boa naquilo. Então, esse trabalho, que também é importante, Nívia faz com a mãe dela. E está aqui hoje na live presente. Que maravilha. Obrigada pela presença, Nívia. Sal e Mel está aqui na live. Muito obrigada pela presença. Quem mais está aqui? Estamos aqui, Mel, né? A poetisa Mel, que é de Santa Catarina, disse: estamos aqui para prestigiar e conhecer essa personagem belíssima de hoje. Muito obrigada, poetisa. Miraneide Nogueira. Miraneide Nogueira também está aqui. Obrigada pela presença. Dona Nilda disse: muito obrigada, Rani. Você tem todo o meu respeito e admiração. Dona Nilda me chama de Raninha às vezes, né? Lá do Cordel da Hora. Aí alguns poetas e poetas pegam o embalo e ficam me chamando de Raninha também. Eu faço o quê? Só adoro. A senhora também tem meu respeito e minha admiração, tá? Poetisa Nilda Cordeiro. Está dizendo que Nívia é a admiradora da poesia, principalmente as dela, principalmente as poesias da mãe, né? Muito bem. Esse afeto familiar, olha que interessante. Esse afeto familiar,
ele também foi retirado das famílias negras, tá certo, minha gente? Por quê? Porque quando retiraram as pessoas do território delas, alguns vieram de África e de outros lugares, então retiraram elas do território, retiraram elas das famílias, porque muitas foram separadas umas das outras. Então essa questão afetiva, ela também ficou prejudicada, tá? E para que a gente possa manter o afeto entre nós, para que a gente possa amar nós mesmos e amar os outros, ainda é uma construção desafiadora. Ainda é uma construção desafiadora. Então, assim, quando Dona Nilda diz, Nive é admiradora da poesia, principalmente das minhas, ela está falando de um afeto que existe na família e que isso é uma construção. A gente não nasce já amando o outro porque é filho ou porque é filha. Esse amor, às vezes acontece, da gente já começar a amar, mas às vezes o afeto ele é construído, minha gente. Nem sempre porque nasceu da minha barriga eu já amo, não. É um mito, tá? É um mito. Às vezes esse afeto ele é construído entre mãe, que é o fortalecimento do laço, certo? Do laço afetivo, tá? Então, essa construção e esse fortalecimento nas famílias negras, nas famílias pretas, que não é o caso da família de Dona Nilda, é algo para a gente olhar e cuidar ainda, porque em muitas famílias ainda é um desafio. Antônio Carneiro entrou aqui. Poeta, obrigada pela presença, tá certo? Eu vou estar agora trazendo uma poesia. De quem será a poesia que eu vou trazer agora? Eu acho que eu vou trazer a minha poesia, né? Eu vou deixar por último, deixa eu pensar aqui. Não, vou deixar por último. Eu vou trazer aqui a poesia de quem? Olha, deixa eu trazer aqui para vocês uma poesia de um poeta, Dimas Batista, que já não está mais entre nós, mas foi uma grande referência, é uma grande referência na poesia. E Dimas Batista, isso que eu vou trazer agora, foi o nosso poeta Marconi, que trouxe para a gente lá no Cordel da Hora, e ele disse que aprendeu com o mestre Dedé Monteiro. Dedé Monteiro é considerado o papa da poesia, né, consagrado ali no Pajeú. Então, Dedé Monteiro disse que Dimas Batista, numa peleja, quis menosprezar o poeta Dimas Batista, numa peleja, quis menosprezar o poeta Domingos Fonseca cantando: tua cor veio manchar nossa raça brasileira. E Fonseca respondeu de improviso dizendo assim: na Inconfidência Mineira, a falsidade quem fez? Foi o preto João Henrique ou o Silvério dos Reis? O mestiço brasileiro ou o branco português? Em outra ocasião, Dimas concluiu a estrofe dizendo: Domingos, além de pobre, é tão triste a tua cor. O poeta Domingos Fonseca, então, declarou sem hesitação e disse assim: falar de pobreza e cor é um grande orgulho seu. Morra eu e morra o branco, enterre-se o branco e eu, que amanhã ninguém separa o pó do branco do meu. Nessas construções aqui, nessas estrofes, a gente vai perceber o quê? Algo que era considerado comum, considerado normal, que era cantar o racismo, né? Quando uma pessoa fala de forma pejorativa da cor do outro. E eu fico pensando que quando o poeta Domingos Fonseca diz: falar de pobreza e cor é um grande orgulho seu, morra eu e morro o branco, enterre-se o branco e eu, que amanhã ninguém separa o pó do branco do meu. Veja que resistência, né, se faz necessário para que possa estar e permanecer num lugar e fazer essas construções. Então veja que a luta antirracista, ela
também já vem muito antes, né? Já tivemos essas pessoas presentes lutando para que o racismo ele deixasse de existir. E aqui a gente continua. Para quem chegou na live agora, ou para quem já entrou e saiu, deixa eu avisar uma coisa a vocês. A live de hoje estava planejada para ser com uma pessoa, mas a pessoa desmarcou a live hoje por problemas de saúde, justificou dizendo que estava com problema de saúde, por isso não se fez presente. E para que a live não ficasse sem acontecer, eu decidi o seguinte: sempre que a pessoa não conseguir chegar na live, seja por problema técnico ou por problema de saúde, eu vou fazer a live sozinha, tá certo? Então, sempre que a pessoa não conseguir vir, seja por qualquer motivo, a live vai acontecer comigo. Então, quem gostar de ouvir as poesias que o Grupo Cordel da Hora produz, vem para ouvir. Quem gostar de me ouvir falar, vem para ouvir. Quem não gostar, não vem. Né? Mas a live ela vai seguir, a live ela vai permanecer, vai continuar. Tá? Só para avisar aqui que teve gente que chegou depois e não sabia, tá bom? Vamos para mais poesia, que eu sei que vocês gostam, e eu também. Vou ler para vocês a poesia, a estrofe, de Luiz Gonzaga Maia, dentro dessa temática que eu estou trazendo hoje, que é a temática do racismo estrutural, onde eu digo assim: não basta ser somente poetisa, não basta ser somente poeta, precisa ser poeta antirracista, poetisa antirracista, para que a gente se torne ainda mais completo, não é isso? Luiz Gonzaga Maia disse assim: em toda sua existência foi o negro quem sofreu, o branco que mais bateu por usar prepotência. Faço minha advertência e não vejo que empate, ou não permita esse vate falar de um crime brutal. Para o racismo estrutural é necessário combate. Nessa estrofe do poeta Luiz Gonzaga Maia, a gente também vê esses termos que eu trouxe aqui para vocês, das nossas grandes mulheres, né, que é Cida Bento e Djamila Ribeiro, que foram as duas escolhidas para me assessorar nessa live de hoje. Djamila Ribeiro com o Pequeno Manual Antirracista, que eu deixo como referência para a leitura. É um livro de fácil entendimento, é muito gostoso de ler, tá? E o Pacto da Branquitude de Cida Bento, que também é muito importante para que a gente possa ter conhecimento de como é que se estrutura o Pacto da Branquitude, o que é isso, isso existe mesmo, como é que ele opera na nossa sociedade, como é que ele opera em nós, como é que eu posso estar construindo a minha poesia antirracista, né? Então eu deixo como referência esses dois livros para todos vocês. Eu já li 2 vezes cada um, mas vou ler de novo, que eu amo. Próxima poesia que eu vou estar trazendo, a poetisa Lúcia. A poetisa Lúcia, ela escreveu assim: minha gente, Antônio Carneiro está dizendo um negócio aqui tão bonito comigo. Rapaz, meu Deus do céu, minhas deusas. Ele disse: poesia rima com sabedoria e você tem com sobras, poetisa, parabéns. Diga como é que a pessoa dorme com um elogio desse? Não tem como. Muito obrigada, poeta. Meu coração fica assim, ó, cheio de amor, viu? Muito, muito obrigada. A poetisa Lúcia, dentro dessa temática da poesia antirracista, ela escreveu: não é só ato isolado, é sistema que oprime. Quem nega não se redime do racismo camuflado.
É preciso estar ao lado de quem sofre nesse embate. Meu cordel se ergue e bate na pose colonial do racismo estrutural. É cultural o combate. Gente, olha a poesia dessa mulher. Olhem a poesia dessa mulher. E Lúcia é a pessoa que diz assim: Raniel, poesia não se explica. Poesia não se explica. Minha querida, uma poesia dessa não se explica não, porque é muito grande, acessa a gente de uma forma muito profunda. E aí eu vou ler de novo. Não é só ato isolado, é sistema que oprime. Quem nega não se redime do racismo camuflado. É preciso estar ao lado de quem sofre nesse embate. Meu cordel se ergue e bate na pose colonial do racismo estrutural. É cultural o debate. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Aqui a poetisa está dizendo que bate na pose colonial, que bate na estrutura. E é a estrutura que a gente precisa estar pensando, olhando, desmontando. Quando a gente está falando de antirracismo, às vezes, por falta de conhecimento, as pessoas acham que a gente está falando da pessoa que é branca ou da pessoa que é preta. E não é sobre o indivíduo, é sobre a estrutura que permeia todos nós. Sobre essa estrutura racista que permeia todos nós. Né? Então, quando a poetisa diz assim, meu cordel se ergue e bate na pose colonial, ela está dizendo o quê, a gente? Primeiro que ela é antirracista. Primeiro que ela tem conhecimento disso. E aí ela traz isso nessa linguagem poética dela de forma muito forte e nos atravessa de uma forma muito significativa e transformadora. Agora me digam, onde é que a gente vai achar isso nesse mundo? Aqui no Cordel da Hora. Aqui. Através dessa linguagem, como eu disse anteriormente, não temos só uma linguagem para formarmos pessoas antirracistas. Temos a música, a pintura, a poesia é uma delas. E que bom que nós somos esse clã, esse coletivo maravilhoso, que fazemos isso muito bem. Como é bom estar aqui com vocês, minha gente. Quem foi que entrou aqui na nossa live agora? Deixa eu ver quem foi. O poeta Paulino. Gente, o poeta Paulinho. Obrigada, viu, poeta, pela presença. Eu vou terminar a live, minha gente, porque já são 20 horas e 12 minutos. Eu não vi a hora passar. Me empolguei aqui com o tema. Era para ter finalizado 20 horas, já são 20 horas e 12. Então, eu vou... O poeta Luiz Gonzaga Maia está dizendo: minha poesia apresentada por você fica tão bonita que nem parece que é minha. Ô, poeta, você é maravilhoso, viu? Parece que é sua sim, porque você escreve muito bem, muito bonito. Eu vou ler a minha poesia para a gente estar finalizando a live de hoje. Antes de finalizar, deixa eu parabenizar aqui o nosso poeta Paulino, que fez aniversário essa semana, tá? Poeta Paulino, a gente te deseja, nós todos e todas do Cordel da Hora, te desejamos muita saúde, te desejamos muita luz, te desejamos muita poesia transformadora e que esse teu novo ciclo, essa tua novidade, seja repleta de todas as respostas que você precisa, e de tudo que te faça bem, e que as respostas, até as que você não sabe as perguntas ainda, elas possam estar chegando para ti nesse novo ciclo teu, tá bom? A gente, te deseja beijos e um feliz aniversário para tu, tá bom? E dizer que é uma alegria ter tu com a gente, Paulinho. Tu alegra muito o nosso grupo. O Paulinho, que é um poeta também, com muita qualidade, com muita sensibilidade. E que a gente se orgulha muito de conhecê-lo e fazermos parte do mesmo coletivo.
Vamos finalizar antes que o Instagram derrube a live, porque já passou muito tempo. Vamos lá. Nesse mote, eu disse assim. Eu disse no mote, para o racismo estrutural é necessário combate. Não basta só protestar. É preciso mais ação. Fingir não ver a opressão é também compactuar. Com rimas vou me engajar para somar nesse embate. O meu verso entra em debate para combater o mal. Para o racismo estrutural é necessário combate. E assim eu finalizo mais uma live do Cordel da Hora. Agradeço a todo mundo que esteve com a gente. E principalmente aos nossos patrocinadores, a Locgera, lá do Ceará, ao Instituto Quincas Rafael, do nosso poeta Ademar Rafael Ferreira, ao Instituto Cultural Quincas Rafael, do nosso poeta Ademar Rafael Ferreira, repito, a nossa poetisa Lúcia e ao nosso grande clã afetivo maravilhoso do Cordel da Hora, que é Lúcia, que é Yara, que sou eu, Nilda Cordeiro, Tânia Castro, Dudu Moraes, Ademar Rafael Ferreira, Fran Farias, Luiz Gonzaga Maia, Marcone Santos, Poetisa Mel, Isaías Moura, Paulino, Jorge Macedo, Rena Bezerra, Risolene Santos, Generosa Batista, Antônio Carneiro, João Paulo, Josias Medeiros, Marcílio, Deusinha, Ramon Medeiros, Rosa Chaves, Sueli Ravache, Suênia e Vivi Lissec. Agradeço a cada uma e a cada um que esteve aqui comigo hoje, no nosso cantinho de afeto e cultura Cordel da Hora. Desejamos muitas poesias antirracistas para o mundo todo. Beijo no coração. Tchau, tchau, minha gente.